Muito boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Obrigado você que tem nos acompanhado. Eu gostaria de pedir para você, se possível, você compartilhar este vídeo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que neste momento estão precisando ouvir uma palavra. E hoje nós vamos falar sobre vencendo as crises pela fé. É algo que nós precisamos transmitir às outras pessoas. Aquela fé que nós temos em Cristo Jesus, em Deus, há muita gente que não tem essa fé. E nós podemos passar isso para as pessoas. Então, por isso que eu peço para você, gentilmente, você compartilhar esses vídeos, em nome de Jesus, que a nossa oração é que o Espírito Santo trabalhe em corações nessa noite, no teu coração e no coração daqueles que, porventura, irão ouvir outros momentos. E nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de escuridão, momentos de angústias, momentos desesperadores, muitas vezes, mas nós temos uma esperança, que é Jesus Cristo. Nós temos uma esperança que está sempre conosco, em nome de Jesus. Eu vou até abrir para você, se você desejar fazer alguma pergunta, você pode fazer tranquilamente também, em nome de Jesus. E eu gostaria de debater, de conversar um pouco sobre aquilo que nós vamos falar nessa noite, dentro do assunto fé. Porque há muitos indícios em que as pessoas não compreendem, na verdade, o que é fé verdadeira. Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim. Tem vários tipos de fé. Mas antes eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 4. É um versículo que nós vamos estar lendo nessa noite, meditando nele, em outros versículos também. Eu gostaria que você pudesse abrir em nome de Jesus. Tá bom? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Eu quero agradecer as pessoas que estão aí no Instagram nos assistindo. Muito obrigado. Do Facebook também, do YouTube. Nós estamos aqui fazendo essa transmissão, pessoas estão assistindo. Louvado seja Deus por você. Um grande abraço a vocês todos que estão nos assistindo. Como eu estou sem óculos aqui, então não consigo enxergar algumas letrinhas pequenas. Mas obrigado mesmo por tua vida, tá bom? 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vou ler mais uma vez. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero orar com você nesta hora. Nós vamos meditar na palavra de Deus, a palavra viva do nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos, se você pode. Nós vamos clamar a Deus nessa hora. E por pessoas também que estão enfermas, que necessitam da nossa oração, que necessitam daquilo que nós podemos oferecer. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos ao Senhor. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que vidas, ó Pai, têm cada vez mais se colocado perante o Senhor, ó Deus. O Senhor possa estar abençoando essas vidas, ó Pai. Ó Deus, e também a Tua palavra, que possamos estar meditando, crescendo cada vez mais em Ti. E que possamos crescer a nossa fé, ó Pai. Nos ajude, ó Deus. E nós fazemos isso ao ouvir a Tua palavra, ao meditar na Tua palavra, ó Deus. E alcance vidas nessa noite, ó Pai. É que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vencendo as crises pela fé. É fácil eu falar quando eu tenho fé e quando eu não tenho fé. É muito fácil, é simples eu falar, eu tenho fé. Mas fé em quê? Ou às vezes eu simplesmente eu falo assim, eu creio em Deus, eu creio, mas tá tudo ok na minha vida. Como que fé é essa? Como que eu faço com esta fé? Como que eu vou fazer? Fé é quando você não tem nada, você não espera, ou melhor, você vai esperar aquilo que não existe. Aquilo que você não vê. Isso que na verdade é a fé. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aquele que é nascido originalmente de Deus.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo Jesus. Uma definição de fé que muitas vezes as pessoas têm, às vezes, tem alguns parâmetros que as pessoas acabam confundindo. E um exemplo clássico de fé está ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Uma das definições de fé. Diz assim lá em Hebreus, se você puder anotar e ser como os bereanos, anote e vá na sua Bíblia, confira se nós estamos falando é verdade, não é verdade. Confira, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Eu tenho uma convicção que eu estou esperando algo que eu não estou vendo. E a prova daquilo que eu não estou vendo. Então, isso é uma definição de fé. E tem vários tipos de fé, vários tipos. Tem a fé, principalmente as mais usadas, que é a fé objetiva, que é o objeto da nossa fé. Nós cremos no quê? Em quê? No caso, Jesus, em Deus, no Espírito Santo de Deus. E tem a fé subjetiva, é aquela fé que nós estamos exercitando o tempo todo, a nossa vida cristã. Essa é a nossa fé. Agora é fácil, é simples eu falar. Amanhã eu vou ali no mercado, eu não tenho nada. E eu orar a Deus, Pai, não tem nada dentro de casa. Eu vou orar ao Senhor. O Senhor pode me conceder essa bênção? Agora, se eu orar, Pai, amanhã eu vou no mercado, me proteja, mas eu tenho dinheiro. Então, tem duas vertentes aí que a gente precisa entender: a confiança e acreditar, a crença. Então, essas duas palavras acabam sendo diferentes. Então, são 4, pelo menos, modos de fé ou crença, porque uns, na verdade, crê, na verdade, da palavra de Deus somente quando os outros ao redor dela creem nessa verdade. Ou foram criados nela. Nós chamamos dessa fé de credulidade. Essa pessoa é uma pessoa crédula. Ela acredita em Deus, ela acredita na fé que as pessoas têm. E ela cresceu dessa forma. Outros podem crer, na verdade, por causa de provas externas, por exemplo. Por conta de milagres. Não, eu acredito porque Deus fez um milagre na minha vida, então eu tenho fé nesse Deus. Então eu vou acreditar nesse Deus. Profecias, etc. Esta é uma fé especulativa. Uma outra fé que nós podemos perceber que é a fé baseada em provas morais. Outros podem crer porque as verdades bíblicas se recomendam à sua razão e consciência e acordam com a sua própria experiência interna. Ou seja, essa pessoa ela tem a sua fé baseada em provas morais. Então, uma fé crédula, uma fé especulativa e uma fé baseada em provas morais. E a última fé, dentro desses quatro modos aqui que eu gostaria de passar para você, outros sentem e amam a excelência da verdade cristã, que é baseada na intrínseca beleza e adaptação às nossas necessidades. Essa é a fé espiritual, que é um dom de Deus. Eu sei que é meio complexo às vezes. É uma fé que na verdade, Deus dá para a gente essa fé. Como que nós medimos essa fé? Como que eu posso basear minha fé? Como que eu posso fazer isso? Como que eu meço? Hoje a minha fé está aqui, amanhã está aqui, outro dia está aqui. Como que eu meço a minha fé? Hoje eu creio mais, eu acredito mais, ou amanhã eu acredito menos. Então a questão de vencer as crises que nós estamos vivendo pela fé faz toda a diferença. Que essa fé ela é espiritual, ela é um dom de Deus. E outra questão que as pessoas têm se perdido muitas vezes: fé não é sentimentos. Eu posso sentir a presença de Deus aqui, mas nem por isso eu vou ficar, às vezes, arrepiado. Nem por isso eu vou cair aqui. Nem por isso eu vou ter uma manifestação diferenciada. Mas eu sei que Deus está aqui. A palavra de Deus fala: onde estiver 1, 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então a fé não é sentimental. A fé, eu acredito na fé pela razão, é racional. Paulo escreve aos Coríntios falando sobre isso. Então a minha fé em Deus
ela não pode ser sentimental. Senão me perco. Senão fico meio que um peixe fora d'água. Porque eu fui à igreja, ou eu estou aqui em casa hoje, eu estou ouvindo essa palavra, mas eu não estou sentindo nada. Mas é a palavra de Deus que está sendo transmitida. Esse é o fato. Ah, o pregador está sem unção. Ah, o pastor lá está sem unção. Como? Se a palavra de Deus está sendo transmitida. E a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí? Em João 4,50 fala assim, Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele não ficou questionando. Ah, mas eu não estou sentindo que isso é do Senhor. Eu não estou sentindo isso, que a palavra do Senhor está sendo dita. Ele apenas confiou na palavra de Jesus e partiu. Então a fé é simplesmente crer em Deus, nas suas promessas e na sua palavra. É simples. Eu sei que tem muita gente tentando deturpar a palavra de Deus, tentando modificar a palavra de Deus, impedindo que outras pessoas alcancem, porque a pessoa começa a estudar, vai estudando e começa a dificultar a palavra de Deus para outras pessoas. A fé, ela é simples. Hebreus 11, 3 diz assim, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra, o Logos de Deus, de modo que que não vê, não foi feito do que é visível. Não tinha nada, não existia nada. E Deus apenas por sua palavra, ele disse, haja. Ele criou todas as coisas, apenas pela sua palavra. E a fé vem dele, a fé vem do Senhor. Então precisa entender essa questão, essa definição de fé. Às vezes a fé, muitas pessoas acreditam que eu tenho fé em Deus, mas eu estou vendo algo. Eu tenho algo palpável, eu estou vendo. Eu creio que amanhã eu vou pagar algumas contas, mas lá no meu banco eu estou cheio de dinheiro, então é simples. E aquele que não tem? Como que ele faz? De repente algo mais simples. De repente eu preciso de alimentos, por exemplo, para minha família, e eu creio que Deus pode suprir isso. Desde a minha conversão em março de 1995, eu sempre acreditei que Deus fazia as coisas, fazia milagres, através da fé que Ele tinha me dado. Não era gerado por mim essa fé, eu já sabia disso. Porque por mim, eu era somente a graça de Deus sobre a minha vida. Por isso que nós não podemos olhar para o outro e ficar julgando as pessoas. Eu sou melhor porque hoje eu estou limpo, estou bonitinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não me prostituo, eu não sei o quê, não sei o quê. Mas e aquele que necessita de ser mudado, moldado pela palavra de Deus? Eu preciso também ter um olhar de misericórdia para com essa pessoa, para com essa vida. Porque hoje eu tenho fé em Deus e a fé sem obras é morta. Tiago fala isso. A fé sem obras, ela é morta. Então, em segundo, como que eu posso vencer pela fé? Pela fé. Como que eu posso vencer pela fé? Ou como que eu posso obter mais fé? Eu lembro de uma circunstância que nós estávamos reunidos orando e uma pessoa orava dizendo, Pai, eu quero mais fé, eu desejo ter mais fé, mas não lia a palavra de Deus, não ouvia, porque hoje, YouTube, hoje você conecta algum trecho de alguma pregação, você tem. Ou você escuta a Bíblia em áudio, você lê. Isso acrescenta fé. Não é somente ficar clamando a Deus com o olho fechado, isso não vai acrescentar fé. Isso não acrescenta. É lógico que a oração ela é válida. Mas como que eu posso vencer pela fé? Pelo ouvir ou ler a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículos 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, automaticamente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Seja ela escrita, seja ela falada. Você que está ouvindo, por exemplo, nós estamos falando da palavra de Deus. Então, a minha fé ela pode ser aumentada através da palavra de Deus.
através da palavra falada. Eu lembro também que Moody, um pregador americano, ele citou uma ilustração que ele orou com a Bíblia fechada, pedindo fé. E a fé não veio, simplesmente. Aí ele disse que quando ele abriu a Bíblia, ele começou a estudar a palavra de Deus e a sua fé foi crescendo cada vez mais. A gente vê muitos exemplos assim. Com a gente acontece isso. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, quando nós começamos a intensificar o nosso estudo em relação à palavra, nós vamos tendo mais fé, nós vamos vendo testemunhos também dos heróis da fé, dos heróis da igreja, daqueles que fizeram algo algo em benéfico à obra de Deus. Nós também temos mais fé. Porque a fé, ela é um dom de Deus, conforme eu falei aqui. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pois vocês são salvos. Eu sei, eu vou entrar num assunto meio polêmico aqui, mas eu preciso orientar, porque eu sei que vai ser cobrado de mim isso no futuro. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, eu cresci, que as pessoas falam isso até hoje, eu cresci ouvindo que eu perco a minha salvação. Mas de onde que está isso na Bíblia? Eu cresci ouvindo de pastores. Quando eu fui estudar, quando eu fui ler as Sagradas Escrituras, quando eu fui ler, não está escrito nisso, não está escrito isso. Sabe o que está escrito lá em João? Que ele me ama até o fim. Ele me ama até o fim. Não interessa o que aconteça, ele me ama até o fim. Lá em Romanos, nada vai nos separar o nosso amor de Jesus Cristo com o nosso Deus. Nada. Não é pecado. Nós teremos consequências do pecado? Sim, é óbvio. Nós teremos consequências. O que nós ouvimos hoje? O que nós ouvimos muitas vezes hoje? Nós ouvimos que então agora eu vou sair pecando por aí. Um salvo não pensa dessa forma, tá? Um salvo em Cristo Jesus, ele não pensa em pecados premeditados. Ele não fica pensando, eu acordo de manhã, faço a minha oração, deixa eu ver, eu acho que eu vou pecar hoje. Ele não pensa assim. Isso é apenas uma desculpa daqueles que acreditam que perde a salvação. Apenas isso. Apenas isso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Abra lá em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Eu acredito. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Jesus morreu por mim para me dar vida, para me dar salvação. Porque isso não vem de mim, é dom de Deus. Eu faço uma ilustração e desde a época do seminário eu sempre fiz essa ilustração. Por exemplo, nessa mão está a minha salvação. Deixa eu analisar se está tudo ok aqui. Nessa mão está a salvação e na outra o pecado. O pecado, ele não toma a minha salvação, não é isso que a Bíblia fala. Ele não toma a minha salvação, porque eu já sou salvo. Salvação é salvação, pecado é pecado. Pronto. E ponto. Não tem muito o que falar. A Bíblia, se você começar a estudar a palavra de Deus profundamente, você vai ver isso. E nós temos muitos exemplos em relação à segurança da salvação. A primeira coisa, quando eu fui à igreja, quando Cristo me alcançou, porque não foi por mim eu estaria no boteco até hoje. E eu sou grato a Deus, porque se Ele me alcançou, eu não resisti à graça dele, e eu fui. Então, por conta disso, eu me entreguei a Cristo. Lógico, teve a responsabilidade humana, mas a soberania de Deus estava lá comigo. Então, quando Cristo me alcançou, eu olhei para ele e disse, eu não vou, eu não quero. Eu não resisti ao chamado dele. Eu não resisti, eu apenas fui. Ou seja, desde o começo eu falo assim, eu sou salvo, eu tenho segurança. Quando você compra algo, você vai lá na loja, você compra um celular, você compra, se ele quebrar amanhã, tá tranquilo, sem problema nenhum. Você não tem nenhuma garantia, você não tem nenhuma segurança. Você compra um computador, alguma coisa, um armário, algum produto,
e ela vem sem garantia. Não, tudo bem, se quebrar amanhã não tem problema. Com a salvação é a mesma coisa, meu querido. Eu preciso ter certeza. E aí, você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para onde? Hã? Se você morrer hoje, eu não estou dizendo que você vai morrer, tá? Misericórdia. Eu quero que você viva. E viva para Cristo. Porque o Paulo fala que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Mas se você, porventura, morresse hoje, você vai para onde? Eu preciso ter essa certeza. Porque isso é fé. Isso é fé. Então, como que eu posso vencer o meu dia a dia através da fé? Porque eu sei, pela palavra de Deus, eu vou estudando a palavra, eu vou crescendo cada vez mais, aí eu vou tendo mais fé, porque eu sei que é um dom de Deus. E terceiro, por que obtê-la através da fé? Por quê? Porque é necessária para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, por isso que eu tenho que ter essa fé. Eu tenho que ter essa fé por conta disso. Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então não fica pensando que hoje eu sou salvo, amanhã não sou mais, depois amanhã eu novamente. Isso não está na Bíblia. Não tem nenhum versículo dizendo que anjos estão apagando o seu nome lá, meu querido. O nosso nome já está escrito antes da fundação do mundo. Por que é difícil eu crer nisso? É mais fácil acreditar naquilo que o homem me disse. É mais fácil acreditar naquilo que as pessoas estão me dizendo do que a própria palavra de Deus. Isso é falta de fé. Isso sim é falta de fé, isso é incredulidade. Por isso que eu não alcanço, eu não almejo muitas coisas por conta disso. Então, por que eu devo obtê-la? Através da fé. Então, se eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso entender isso. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Se eu não creio que Deus existe, então eu não tenho fé. Então eu não acredito. Eu não creio. Entende como que o negócio é mais complexo às vezes? Só que quando nós olhamos para este lado, nós temos este olhar aqui, nós vamos ver que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Então é necessário para obter o novo nascimento e a vida eterna. Eu quero perguntar para você, você já é nascido de novo? Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Você tem a vida eterna com Jesus Cristo? É simples. É muito simples. Lá, se você depois analisar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13, fala assim: contudo, preste atenção neste versículo. Contudo, aos que o receberam, a Jesus, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Muitos falam assim, todos nós somos filhos de Deus. Errado. Errado. Todos nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Irmãos, eu tô passando de uma maneira bíblica para você entender, e eu não quero ficar passando apenas, como nós vemos, né, pastores de internet, tendo o seu nome escrito em jornais, em Fantástico, em sei lá o que jornal da Record, sei lá da onde. Isso não me interessa. O que interessa é a palavra de Deus, porque eu sei que um dia eu vou prestar contas. Então eu preciso passar para você uma verdade. Eu não posso passar uma mentira para você de forma alguma, porque eu acredito nela. A própria palavra, a própria escritura, ela tem em si autoridade, porque ela é inspirada por Deus. Então ela foi revelada a nós. E hoje nós temos a iluminação do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo nos ilumina a palavra de Deus, aquilo que eu estou lendo, ela é vivificada no meu coração e eu creio nisso. Então aqueles a quem o receberam apenas. Aqui não está dizendo que todos serão filhos de Deus. Isso é uma doutrina universalista. Isso é uma doutrina demoníaca. Não acredite nisso. Contudo, aos que o receberam, se eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, aí sim eu tenho o direito de me tornar filho de Deus. Ao contrário, eu não sou. Não adianta nada eu ficar aqui no embromation, que é mentira. Se eu falar que você é filho de Deus sem crer em Cristo, sem arrepender-se dos seus pecados, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Aí o versículo segue: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que bênção! Então hoje eu posso ter a alegria da minha salvação. Hoje eu posso ser feliz com Cristo Jesus. Hoje as coisinhas passageiras deste mundo, eu sei que às vezes elas acabam me machucando, acabam me angustiando, porque eu tenho, sabe o quê? Eu tenho um olhar focado para as coisas deste mundo o tempo todo. Eu não tenho perspectiva de eternidade, eu não tenho perspectiva de vitória. Eu estou olhando para o mundo o tempo todo. Isso é ruim. O que eu vou apresentar para Jesus quando eu chegar lá? O que eu vou apresentar para Cristo Jesus quando eu estiver lá diante dele, no tribunal de Cristo? O que eu irei apresentar? O quê? Vou ficar mentindo para as pessoas? Não, venha que você vai ser abençoado. A melhor bênção é a salvação. Depois as outras coisas vão sendo acrescentadas. E nós somos muito abençoados por Deus. Só o fato de nós termos a vida eterna, só o fato de nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, é uma grande bênção. E Deus vai trabalhando em nossas vidas. Deus vai trabalhando. Então não caia nessa mentira que todos são filhos de Deus. Isso é universalismo. Que no final todos serão salvos. Mentira. Hitler será salvo? Hitler está lá no céu. Graças a Deus teve um pastor que retratou isso. Graças a Deus. Hitler está lá no céu com Cristo? E isso aqui não é para se gabar. Isso não é para, olha que legal, ele está no inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nem todos querem este Deus, infelizmente. Mas eu preciso apresentar. Eu preciso falar para as pessoas desse Deus, que existe um Deus, mas isso é pela fé. É um dom de Deus. Comece a orar por pessoas, comece a orar por vidas que estão necessitando agora de ouvir uma mensagem como essa de salvação. Que precisam ouvir uma mensagem, automaticamente ele sendo salvo, ele vai ser liberto dos seus vícios com o passar do tempo, tendo um discipulado, caminhando junto ali com essa pessoa, restaurando vidas. Mas primeiro vem a salvação. Eu posso apresentar Jesus e automaticamente essa pessoa, eu mesmo, eu tenho um exemplo que eu fui curado pós-conversão. Sabe por quê? Nenhum médico da região descobriu o meu problema. Nenhum. As minhas pernas inchavam, havia muitas manchas na minha perna, e quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui curado. Sabe por quê? Primeiro, pela cura que Deus me deu. Segundo, porque eu parei de beber, porque eu bebia demais. E eu bebia pinga. Isso aos 18 anos. Isso é um testemunho, irmão. Isso é um testemunho. Eu bebia demais. E depois eu descobri que o meu sangue ele tem alergia ao álcool. E graças a Deus, pós minha conversão, além de que eu ganhei essa bênção que eu vou morar no céu, que eu tenho vivido aqui nessa terra abençoadíssimo por Deus, eu não tenho isso para reclamar. Eu só tenho gratidão para falar.
às vezes a gente se emociona porque aquilo que Deus fez na nossa vida não pode parar em mim. Não pode. Pessoas estão, de repente, você que está me assistindo, às vezes você já está cansado de ouvir a palavra de Deus. Mas tem muita gente que não ouviu ainda. Será que eu tenho amor pelos perdidos? Será que eu tenho esse olhar? Dá uma andada, quando você andar, com máscara, lógico, se cuidando, pelas ruas, tenha um olhar diferente. Tenha um olhar como Jesus olhou. Um amor verdadeiro, não é um amor de palavras, não. É esse amor que a gente tem que buscar. Um amor verdadeiro. E um amor verdadeiro, ele jamais acaba. Ele jamais acaba. Então, eu gostaria de dizer para você, aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você sim se tornou um filho de Deus. Ao contrário disso, ainda é criatura. E eu lembro que antes disso, eu chorava, eu pedia a Deus, sem saber orar. Mas Deus me ouviu. Eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero sair dessa vida. Eu quero sair dessa vida, porque eu bebia demais. E eu chegar, por quê? Porque isso era um refúgio. É isso que eu gostaria de passar para você. As pessoas hoje estão atrás de drogas, prostituição, bebidas, drogas, por conta de ser um refúgio. Você acha que ela ama isso? Você acha que ela quer isso? Ela não quer. Ela não quer isso. E eu estou aqui neste mundo. Poderia ser anjos aqui. Mas eu tenho evangelizado. O evangelho é simples, é muito simples. O evangelho é muito simples. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como Senhor, primeiramente, Senhor da minha vida e Salvador. Para obter aqui a vitória sobre a carne, o diabo e o mundo, eu vou remeter ao primeiro versículo que eu li, de 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O sistema maligno, que eu quero dizer. O sistema satânico, ele vence. Pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, ele vence. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João capítulo 2, versículo 16, fala assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, não provém de Deus, mas do mundo. Ou seja, nós estamos inseridos aqui. Só que quando eu tenho esta visão com a perspectiva divina, eu não vou ficar cobiçando o tempo todo a questão carnal, cobiçando com os olhos, tudo que eu vejo eu quero. O consumismo também entra aí dentro, a ostentação dos bens, ficar ostentando. Isso não provém do Pai, provém do Deus desse século, provém do Deus deste mundo, que é o diabo. E ele vai tentar atacar os filhos de Deus, sim, ele vai tentar, só que ele já é derrotado. Ele já é derrotado em nome de Jesus, você é um vitorioso. Você é um vitorioso porque Jesus obteve essa vitória na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Isso faz toda a diferença, isso faz todo sentido. Então, 1 João capítulo 2, versículo 16, aquilo que nós lemos aqui, que não provém do Pai, mas do mundo, a gente precisa entender isso. Não provém de Deus. Não provém. Então vamos fazer as coisas com um olhar mais voltado para as coisas de Deus. Sabe por quê? Como eu disse aqui, nós prestaremos contas no tribunal de Cristo. E aí, o que eu vou falar pós-conversão? O que eu vou falar após a minha conversão, após a minha entrega total a Jesus Cristo? A nossa fé, ela aumenta, nós já estamos finalizando. A nossa fé, ela aumenta quando nós lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha total influência na nossa vida. Ela tem total influência na nossa vida. Quer ter mais fé?
para vencer o mundo, vencer as coisas deste mundo. Sabe, você que às vezes você está andando cabisbaixo. Eu sei que inconscientemente nós vemos muitas notícias, não tem jeito. Mas creia no Senhor Jesus, que é o único que pode te trazer cura, tanto na sua alma, quanto no seu físico, e quanto mais espiritual. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural. Nós vemos o sobrenatural de Deus em ação. Aleluia! Nós vemos o sobrenatural de Deus em ação quando nossa fé aumenta. Porque agora eu sei quem é o meu Deus. O meu Deus não é aquele Deus pequenininho lá longe, não. Esse Deus é grande. Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso que às vezes nós precisamos nos deter mais nas coisas de Deus. E aqui eu falo tudo que acerca da palavra também. Eu sei que a palavra de Deus ela é suficiente. Mas há muitos livros também que nos ajudam a entender. Há muitos livros bons que nos ajudam, muitos autores bons que nos ajudam a entender isso. Então, quando aumenta a nossa fé, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus agindo. Deus está agindo na tua vida. Você precisa crer. Eu preciso crer. Deus está agindo na nossa vida. Deixa eu contar algo para você que aconteceu comigo. Eu já contei algumas vezes. E eu creio que esse irmão está assistindo. Foi no ano que nós entramos no seminário, no ano de 2005. E eu lembro que o pastor Hudson falava assim: você vai viver pela fé. Você vai ver o que é viver pela fé. Você não está vivendo pela fé ainda. Às vezes sim, mas você vai depender totalmente de Deus. Aí você vai ver o que é totalmente de Deus. Faltavam muitas coisas às vezes, porque Deus provava a nossa fé. Às vezes, de repente, está faltando algo para você, mas Deus está provando a tua fidelidade. Deus está querendo ver a tua lealdade a Ele. Então não barganhe com outras coisas. Até mesmo com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece tudo. E teve um irmão que ele me ligou dizendo que estava desesperado, precisava conversar. Isso foi num sábado de manhã. Eu falei, claro, com certeza. Eu falei, então eu passo na sua casa e eu pego você e a gente vai dar uma volta. E esse irmão me levou. Isso porque, deixa eu contar que eu estou pulando algumas partes. Eu orei naquela semana porque eu não tinha muita roupa. A roupa que eu tinha era ganhada. Eu não falo isso por vergonha, nem um pouco. Eu tinha roupa ganhada. E as mesmas roupas. Só que com o passar do tempo a gente vai ficando envergonhado. Porque as mesmas roupas, e a gente estava à frente de um trabalho, estava à frente de um ministério ali, a mesma roupa, a mesma roupa. Aí eu fiquei meio com vergonha. Mas independente, eu era grato a Deus, eu tinha roupa, eu tinha minhas vestimentas. E eu orei ao Senhor. Comecei a orar a Deus e esse irmão me ligou, dizendo que tinha algum problema para resolver. E me levou, e fomos conversando, me levou numa loja e disse para a atendente, olha, o que ele quiser, o que ele falar para você, pode dar. Eu vou pagar tudo. Vou pagar tudo. Uma loja chique, irmãos. Uma loja boa. Então a minha oração não foi em vão. E eu fiquei com vergonha de pegar a roupa. Eu fiquei com vergonha de pegar a roupa. Aí as pessoas, a moça lá, eu fiquei com vergonha, peguei 2 camisas. Aí esse irmão veio, pegou um blazer, pegou várias calças, gravatas, meias e etc. E foi me dando. Ele falou, não, tá aqui, ó. Deus estava usando aquele irmão. Assim como Deus tem usado a sua vida. Assim como você tem história de vida. Eu sei que você tem. E você pode contar isso para as pessoas. Porque isso aí é testemunho para que as pessoas possam acreditar nesse Deus que faz maravilhas em nossas vidas. Primeiramente, a salvação em Cristo. Depois, as outras coisas vêm sendo acompanhadas. Irmãos, se eu for ficar falando em testemunhos de milagres, naquilo que Deus tem feito, eu vou ficar noite e dia aqui. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. Nós vamos falar. Por que eu estou dizendo isso? A questão de fé.
É a questão de acreditar que Deus irá agir independente daquilo que você tem ou se você não tem. De repente, se eu não tenho nada, quantas vezes aconteceu isso? Alguns meses atrás, eu orando a Deus e algumas contas para pagar, e você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Contas chegando, e, meu Deus, o que está acontecendo? E os boletos, eu repreendendo os boletos ali, repreendendo toda a ação do inimigo, mas não estava resolvendo muita coisa. Eu achava que era falta de fé, né? Mas não era, era conta mesmo. Aí então foi chegando essas coisas, foi chegando, e teve um casal que chegou aqui e falou assim: olha, eu estava orando e Deus tocou muito forte no nosso coração de entregar isso para vocês. E trouxe apenas R$ 1.000. Irmãos, numa época como essa, você ganhar R$ 1.000 é de Deus, sabe? Ah, mas eu não ganho. É a graça de Deus isso. Isso é a graça de Deus. Por meio da fé. Olha, eu estou dizendo isso para motivar você a orar a Deus. Ao Deus que pode fazer todas as coisas. Ao Deus vivo, não é Deus morto, não. Não é um Deus morto. Eu estou vendo muitas pessoas aqui, ó, muita gente. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. É muito bom, pessoas que eu não vejo há algum tempo. Um abraço para vocês. A Janete está nos assistindo. Deus abençoe a tua vida. Sabe, às vezes, meus irmãos, nós precisamos olhar com mais carinho para a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas. Nós sabemos que teve todo um porquê da palavra ser escrita, teve a questão cultural. Eu sei de tudo isso. Mas vamos aplicar nossas vidas. Jesus passou por este mundo, por muitas aflições, mas ele disse o seguinte: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, que é o nosso general que está à frente da batalha, nós vamos vencer em nome de Jesus. Creia. Creia nisso. Creia nesta palavra. Você pode vencer essas crises que nós estamos vivendo pela fé. Sabe, acredite. Às vezes é necessidade de chorar diante de Deus, ajoelha e chore perante o Senhor. Porque para a gente também é tudo novo. Eu lembro que quando começou essa pandemia, eu vi alguns pastores desesperados. Até a gente também, e agora? Mas nós precisamos levar esperança. E aqui eu não estou falando algo, um jargão. Eu não estou dizendo um jargão para você, não. A esperança de Deus. Sabe, se acontecer alguma coisa, Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco o tempo todo. E eu creio nisso, irmãos. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu estou falando do fundo do meu coração. Eu estou falando daquilo que está aqui dentro, ó. Eu estou falando a ponto de explodir. Estou falando aqui de um jeito que você não sabe como que eu estou. E às vezes nós, como pregadores da palavra, nós temos que falar algumas coisas que as pessoas não gostam. Sabe? Mas será para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas ruins, sejam coisas boas. Vão cooperar para o teu bem. Hoje nós não vemos uma saída, às vezes. Nós não vemos um porquê disso tudo. Mas daqui a pouco nós vamos ver. Quem sabe nós não vamos ver. Mas Deus está conosco. Deus está com você aí na tua casa. Anjos estão acampados aí na tua casa, como dizem Salmos. O Senhor tem acampado anjos ao nosso redor. Se você foi trabalhar, ou se você não foi, Deus te guardou, Deus está te guardando. Louve ao Senhor, louve ao nosso Deus em nome de Jesus. Eu gostaria até de pedir para você ouvir um louvor. Não tem como a gente colocar um louvor aqui. Mas ouça um louvor a Deus, que glorifique o nome do nosso Deus. Sabe, aquele louvor que exalta a santidade de Deus. Às vezes nós falamos muito no amor de Deus, nas bênçãos de Deus, mas não podemos esquecer que tem a ira de Deus, que tem a santidade de Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, isso é pesado. E eu sei que às vezes é difícil falar isso. Eu sei que por conta disso, nós não temos muitos seguidores assim, e não precisa ter. Eu quero seguir Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus. Sendo isso, está ótimo. Só que, além disso, Deus acrescentou muitas pessoas conosco.
Deus acrescentou muitas vidas em nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, de você que está assistindo. De você que está assistindo, eu estou olhando no outro monitor aqui, quando eu olho aqui para cima está no Instagram, e aqui, você que está nos assistindo no YouTube, no Facebook, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu tenho orado para que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Sabe, eu sei que não é um momento propício, não é um momento legal, mas isso vai passar. E quando nós colocamos o nome na igreja, Igreja Batista Esperança, foi por conta disso, para que as pessoas, até aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, passassem e vissem o nome da igreja. Opa, tem uma esperança, a esperança é Jesus. A esperança é Jesus que pode me dar vida, vida em abundância, vida plena. E aqui não estou dizendo em dinheiro, não estou dizendo algo material, não. Isso é algo que vem, é algo natural. Eu falei isso domingo na igreja. É algo que Deus tem nos abençoado. Essas coisas materiais são coisas que Deus vai nos abençoando para o nosso bem-estar. Irmãos, hoje eu tenho um escritório, aqui em casa. Porque teve irmãos que me abençoaram com muitas coisas aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. E você sabe quem é. Porque tem muita gente que não gosta, muita gente abençoa a gente e não gosta que fique falando no nome. Porque ele deu com a direita e a esquerda, como diz a Bíblia, não precisa ficar sabendo. Então a gente não fala. Mas Deus, que vê em secreto recompensa essas pessoas. E eu tenho orado por vidas assim. Eu tenho orado por vidas. Pessoas nos ajudando ali na casa de Deus também, na igreja local. E também na igreja que está andando aí o tempo todo pelo mundo afora. E eu quero agradecer muito a tua vida, que esteve conosco. Se você puder compartilhar, pedir para as pessoas se inscrever no nosso YouTube, na nossa conta do YouTube. Algumas pessoas nos assistindo. Muito obrigado por você estar nos assistindo até aqui. Compartilhe esse vídeo, nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Como eu disse aqui, às vezes, nós cansamos até, porque nós andamos algo mecânico, na rotina. Mas tem muita gente, irmãos, pessoas que ligam para a gente falando que precisa de uma saída, precisa de uma solução e não sabe o que fazer. Querendo se matar? Quando a pessoa procura tirar a sua própria vida é porque ela está querendo viver. Ela está querendo viver. Então, se você está me assistindo nessa noite, creia que Deus está ouvindo a sua oração. Sabe? Quando você ora, Deus ele ouve a sua oração. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar angustiado com as coisas deste mundo, não. Creia no Deus vivo. Basta. Creia que você vai vencer essas crises pela fé, acreditando no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Porque você não serve um Deus morto. Você serve um Deus vivo, um Deus que está te ouvindo, um Deus que inclina para você quando você está orando e recolhe as tuas orações. E se for da vontade dele, ele vai ouvir a sua oração e te abençoar e vai responder a tua oração. Mas precisa vir daqui, do fundo da nossa alma. Eu preciso ter paixão pela palavra de Deus. Eu preciso ser um apaixonado por Jesus. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida. E eu gostaria de orar com você, nesta hora. Orar mesmo. Orar ao Senhor dos Exércitos, que livrou muitos povos, desde os tempos bíblicos, a história da igreja, até os dias de hoje. Nós temos vários exemplos, nós temos várias coisas que nós podemos falar, como eu disse aqui. Então, esse mesmo Deus é o que está te ouvindo. Amém? Eu gostaria de orar por tua casa nesta hora. Eu gostaria de orar por você que nos acompanha até aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se você está enfermo, se você está passando por alguma luta, eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a tua estrutura.
O Senhor conhece a tua vida. Então Ele pode te abençoar. Ele pode ouvir a tua oração. Tá bom? Não fique triste. Não desespere perante as circunstâncias. Isso vai passar. Isso eu posso garantir para você, que vai passar. Essa pandemia, ela vai passar. Isso eu garanto. Eu não posso garantir o tempo, porque Deus tem um propósito em tudo. Mas que a pandemia vai passar, vai. Isso você pode ficar tranquilo. Isso você pode dormir sossegado. Você pode meditar antes de dormir nessa palavra. Não deixe que Satanás arranque isso que você ouviu do teu coração. E eu gostaria que você cresce cada vez mais e que você crescesse mais em Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos se você pode. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. E eu oro por vidas que nesta hora, Deus, estão sofrendo. Eu oro por vidas que o Senhor tem colocado em nosso coração, ó Deus, que estão passando por necessidades, dificuldades. E nós cremos no milagre do Senhor sobre essas vidas. Ó Pai, pessoas que porventura ainda não Te conhecem, ó Deus. Que possa conhecer esse Deus verdadeiro. Esse Deus que pode fazer maravilhas acontecer. Ó Pai, aquilo que nós falamos aqui, ó Deus, perante a Tua presença aqui neste lugar. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando cada lar nessa hora, Deus. Abençoando cada pai, cada mãe, cada filha, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, e nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre essas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que se porventura há lares despedaçados, ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando lares nesta hora, em nome de Jesus. Se porventura alguém pensando em divórcio, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus esses pensamentos, ó Deus. Que tenhamos uma atitude, ó Deus, uma atitude como o Senhor teve, ó Pai. Uma atitude bíblica, uma atitude que vem dos altos céus. E eu oro por esta casa nesta hora, Deus, que o Teu Espírito Santo invada este lugar. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja trazendo conforto, consolo em cada coração, ó Deus. Se porventura alguém que está enfermo nesta hora, pessoas que têm vivido, ó Deus, dias sombrios, noites, ó Deus, que traiçoeiras nessas vidas, ó Pai, nós clamamos ao Senhor nessa hora. Dê a vitória, ó Pai, pela fé, em nome de Jesus, ó Deus. Eu intercedo por essas vidas, ó Pai, que muitas vezes não conseguem nem mesmo expressar o que está sentindo. Eu intercedo por essas vidas, ó Pai, que estão chorando. Que estão, quem sabe, ó Deus, que estão na Santa Casa, que estão no hospital nesta hora. Ó Deus, vivifique essa pessoa. Traga vida, ó Pai, àqueles que estão sem vida espiritual. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que necessitam de salvação. Ó Deus, conceda a salvação a essa pessoa, ó Pai, em nome de Jesus. Conceda graça, conceda cura a essa vida, ó Pai. Conceda, ó Deus, libertação àqueles que necessitam, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro em nome do Senhor Jesus por cada lar, por cada vida, em Teu nome, ó Pai. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Eu louvo a Deus muito por sua vida. Louvo a Deus mesmo que você está nos assistindo. Que você possa crer sempre no Senhor Jesus, que você vai ser um vencedor, que você já é, na verdade. Você já é um vencedor. Ou seja, então você pode vencer as crises pela fé. Amém? Deixa eu dar um aviso. Nós temos o nosso culto. E deixa eu falar juntamente com o nosso culto às 9 da manhã, no domingo. 9 da manhã e às 19 horas da noite, obviamente. Nós temos todo o cuidado, irmãos. Eu estava falando com alguns irmãos domingo. Um lugar muito seguro mesmo. Até algumas coisas nós estamos trabalhando por conta da sua segurança e da nossa segurança também. Porque nós prezamos por isso, nós cuidamos. Então nós temos o álcool em gel logo ali na entrada, nós temos as máscaras, nós não podemos entrar na igreja sem a máscara, porque isso é um decreto, tanto municipal como estadual, como também federal. E também nós temos o distanciamento social ali. Nós não temos tido aglomeração, então é um ambiente muito seguro. Isso eu posso garantir para você. Então, se você deseja participar do nosso culto, a Igreja Batista Esperança de Araçatuba fica na Avenida Ibirapuera, 733, no Jardim Planalto. É muito fácil, muito simples de achar. E nós estamos atendendo a cada um de vocês que precisam
de uma oração, precisa de um aconselhamento via WhatsApp. Mensagem de vídeo, irmãos, não tem problema nenhum. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos saber como você está. Porque eu sei, porque isso está na Bíblia. Então eu preciso saber o estado das ovelhas, como a palavra de Deus fala lá em Provérbios. Nós precisamos cuidar um do outro. Então nosso WhatsApp é 18 99 737 2085. Então nós estamos também nos guardando e guardando pessoas também. Mas, independente disso, nós queremos ajudar você a passar por esse momento difícil juntos. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus por sua vida nesta hora e Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa ter dias maravilhosos na presença de Deus. Dias como um vitorioso e não como um derrotado, porque Cristo é um vencedor. Deus te abençoe, fica na paz em nome de Jesus. E até domingo, se Deus quiser. Deus te abençoe.